Galerinha, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações que é para você ficar por dentro das novidades do canal, ok? Beleza, vamos falar do tema de hoje. Galera, o tema de hoje é revenimento. O que é o revenimento? Revenimento é a última etapa do processo de tratamento térmico de uma faca. E ele é imprescindível em uma lâmina na cutelaria, tá bom? Vou explicar para vocês por quê. Toda vez que você tempera uma faca, independente de qual aço que você use, a faca vai resultar na dureza máxima que você pode conseguir daquele tipo de aço específico que você estiver usando. Desde que você respeite o limite do aço, faça sempre o teste do ímã para poder fazer a têmpera. Quem não sabe a respeito disso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores do canal aí, que eu falo a respeito de têmpera de aço também, tá bom? Têmpera de faca. Depois de temperada, a lâmina fica extremamente dura. E essa dureza que ela obtém por uma têmpera bem feita, acaba deixando ela um pouco frágil no seguinte sentido. A lâmina fica mas tão dura que ela fica quebradiça. Então, para você evitar que a lâmina na mão do cliente se parta, ou até mesmo na sua mão na hora que você estiver trabalhando com ela se parta, você tem que retornar um pouco a dureza desse aço. Você tem que tirar um pouco da dureza desse aço, até você achar um ponto de equilíbrio entre a dureza ideal para poder ter uma boa retenção de fio e a dureza máxima, que é algo que vai fragilizar a faca. Você tem que achar um meio termo entre uma coisa e outra, tá? Para que a faca não fique dura demais a ponto de quebrar e para que a faca não fique tão menos dura a ponto de não segurar o fio da maneira que deve segurar. Beleza, galera? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Toda faca que você temperou, você tem que fazer o revenimento dela. E como que você vai fazer o revenimento dela? Você vai submeter aquela lâmina à temperatura controlada durante um certo período de tempo. Hugo, qual que é a temperatura? Varia conforme os aços, tá bom? De aço para aço, a temperatura pode variar. E como que você vai saber qual a temperatura e quanto tempo de revenimento você tem que fazer em cada aço que você for utilizar? Além de você poder dar uma pesquisada na internet e tudo mais, a partir de amanhã eu vou lançar uns vídeos aqui no canal falando... Pera aí, galera. Desculpa. Falando a respeito de cada aço especificamente, qual a temperatura de forjamento, qual a temperatura de têmpera, qual a temperatura de revenimento e quanto tempo para o revenimento, tá bom? Vou falar de cada aço, 5160, 1070 e alguns outros, de maneira organizada para que você se inteire de cada aço que existe na cutelaria e como que você deve submeter ele ao tratamento térmico, tá bom? Existem 3 aços que eu já testei, é o 5160, o 1070 e o 1095. Esses 3 aços eu sei fazer o tratamento deles. Entretanto, a regra do aço é claro para todo tipo do aço. Cada um vai ter a sua limitação e o seu tempo de revenimento, a sua temperatura de têmpera e tudo mais. E eu vou tentar passar outra informação para vocês com base em fontes confiáveis da cutelaria e da metalurgia, tá bom? Mas vamos lá. Para você fazer o revenimento, você pode usar forno elétrico, forno a gás e forno de temperatura controlada. O ideal é, para a gente que está iniciando, forno elétrico, forno de temperatura controlada é aquele tipo de forno que você consegue inclusive fazer temperatura de têmpera nele, 800, 800 e poucos graus. Forno elétrico, você consegue revenir as suas peças de uma maneira muito precisa, entendeu? Então vale a pena o investimento. Mas até então eu não tive condições de fazer esse investimento e estou usando o forno a gás aqui da minha casa. É um pouco arriscado? É, porque ele pode oscilar. Mas se o seu forno for reguladinho e estiver apresentando as temperaturas direitinho, não tem tanto problema, vai dar o mesmo resultado. Vamos lá. Vamos supor que essa faca aqui é do aço X. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Essa faca aqui é feita de aço 5160. Mas eu quero dar um exemplo geral aqui para vocês. Vamos supor que essa faca aqui é do aço X, tá bom? E o aço X pede um revenimento de 1 hora a 200 graus Celsius. Então você vai pegar a lâmina do aço X, vai colocá-la no forno, vai acender o forno a 200 graus e vai deixar lá por volta de 1 hora. Hugo, como que eu sei que o meu revenimento deu certo? O aço vai te dar uma resposta. É importante que você lixe o aço, deixe o aço sempre brilhoso assim na hora que você for revenir, tá ok? Porque o aço vai te dar uma resposta na coloração dele. Se o seu revenimento for bem sucedido, vai apresentar uma coloração amarelo palha.
no aço, tá bom? Você vai ver o aço meio amarelado na cor mais pro lado de palha, tá ok? Feito isso, no final do ciclo de revenimento, para aquele aço específico que você está usando, ele vai apresentar essa coloração, que essa é a resposta que o aço vai te dar, dizendo o seguinte: o revenimento foi bem sucedido. Feito o revenimento, depois da faca temperada, é claro, com a dureza máxima, feito o revenimento, você vai abaixar aquela dureza daquela faca um pouquinho, de maneira que a faca ainda fique boa o suficiente para reter o fio, para não ficar aquele fio que dê dente por qualquer coisinha, entendeu? Uma faca que vai cortar e reter o fio muito bem, mas não uma faca dura demais para acabar ficando quebradiça, talvez se o seu cliente deixar a faca cair, quebrar na mão, no momento da queda, ou até mesmo na atividade que ele estiver empregando ela. O revenimento, ele pode sim dar errado, tá? Se o revenimento for muito abaixo da temperatura correta para aquele tipo de aço que você estiver usando, ele não vai apresentar uma cor amarelo palha bonita. Ele vai apresentar uma cor amarelo bem levinha mesmo, significa que o revenimento não foi tão bem sucedido assim. Você reveniu alguma coisa ali, mas você não alcançou o objetivo exato. Tem que dar uma cor amarelo palha. Procura aí no Google, no YouTube. No YouTube eu acho que não vai ter fácil não, mas procura aí no aplicativo chamado Pinterest, e no Google a tabela de cores das reações dos aços submetidos a temperaturas. Vocês vão ver diversas cores e uma legendazinha aí dizendo qual que é a cor de cada tratamento térmico que o aço vai estar sendo submetido ali. Aí vocês vão ter uma noção do que é o amarelo palha do revenimento, tá bom? Eu vou tentar achar essa tabelinha e colocar no início do vídeo para vocês verem. Mas vamos lá. Se ficar muito abaixo da temperatura ideal de revenimento, vai acontecer sim uma cor amarelo muito clarinho, não vai ficar legal e a faca ainda vai estar com a dureza muito alta. Vai estar arriscado você entregar a faca para o cliente daquele jeito. Agora, se a temperatura exceder muito, vai apresentar coloração azulada na superfície da sua faca. Essa coloração azulada vai informar para você o seguinte: a sua têmpera excedeu, o seu revenimento excedeu a temperatura que deveria ter sido utilizada para revenir esse tipo de faca. Se acontecer isso aí, já não tem retorno, você tem que refazer a têmpera e refazer o processo de revenimento. Agora, se ficar abaixo da temperatura, você pode ainda dar mais um ciclo na temperatura correta do aço que você estiver revenindo, tá? Mas aí seria um ciclo controlado. Porque não necessariamente teria que ser um ciclo na temperatura limite. Poderia ser um pouquinho abaixo, mas não tão abaixo quanto o primeiro revenimento, que ficou muito abaixo do que deveria ser. É basicamente isso, galera. Se a faca for bem revenida, se ela apresentar uma coloração amarelo palha bonita, tudo direitinho, a sua faca está pronta para ser entregue. Ela não vai quebrar por qualquer queda que ela tomar. E vai ficar aí uma faca aí que você vai poder ficar tranquilo. Entendeu? Vai para a mão do seu cliente. Só se o seu cliente quiser abrir um portão de aço com a sua faca, aí vai correr o risco de quebrar ou de entortar, tá bom? Não vou dizer que vai quebrar não, pode entortar. Mas se for uma têmpera full rádio, muito provavelmente vai quebrar. É a têmpera que você tempera toda a massa do aço da faca. Agora, se for uma seletiva, não. Se for uma seletiva, vai entortar e pode mal fraturar ali um pouquinho a parte da lâmina, isso se fraturar. Falando a respeito de têmpera seletiva e revenimento. A têmpera seletiva carece de revenimento? Sim, carece de revenimento. Porque a parte do fio também fica quebradiça. Tá? Quando você dá a têmpera nela, fica extremamente dura e você precisa voltar um pouquinho daquela temperatura. Mas eu não temperei o doce, será que eu não posso deixar a lâmina toda temperada sem revenir, não? Olha, galera, eu não aconselho. Eu penso que vocês devem fazer todo o processo de revenimento, tudo direitinho, para que mesmo uma faca feita sob têmpera seletiva tenha na parte do fio, aqui ó, essa aqui é uma faca feita por têmpera seletiva. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Não sei se dá para vocês notarem uma mancha aqui embaixo, tá vendo? É a linha de têmpera, é a linha Ramon, tá vendo? Essa parte aqui, ó, temperada, se ela não for revenida, ela pode ficar quebradiça. Aí em algum momento a faca cai de lâmina para baixo, pum! Quebra uma lasquinha na lâmina aqui, aí acabou. Isso é porque você não reveniu a sua faca, mesmo ela sendo feita através de têmpera seletiva no processo de têmpera, tá bom? Então faça sempre todo o processo térmico, faça o revenimento, faz direitinho, que assim você domina cada etapa da confecção da faca, podendo passar para o seu cliente algo de realmente muito boa qualidade, tá ok? É a dica que eu tinha para passar para vocês hoje, espero que tenha sido útil.
Fique atento aí no canal. A partir de amanhã eu vou colocar vídeos. Cada dia eu vou colocar um vídeo de um tipo de aço específico, até você ter aí um acervo de informação bem completo explicando o que é cada tipo de aço, começando pelos mais básicos aqui do nosso país, tá, do Brasil, que você, peleiro iniciante, vai ter acesso. Grande abraço, fiquem todos com Deus e muito obrigado por aturar meu falatório aqui.